Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Gente, hoje é um sábado, mais um sábado aqui do Inclusão Urgente. E hoje tá... Opa, peraí, pronto. Boa tarde, gente, mais um sábado aqui com vocês. E hoje está bem especial o programa hoje. Temos duas convidadas aqui, né? A doutora Cecília, a doutora Silvia. Vamos falar de saúde, gente. Hoje está especial. Boa tarde, Hilda, Gardênia. Boa tarde. Gente, o assunto hoje é medicina homeopática e medicina quântica, hein? E eu vou começar pedindo para Silvia e para Cecília se apresentarem, falar um pouquinho, né? Porque aqui hoje eu vou dar o meu depoimento, porque as duas, né, me tratam. Então, assim, eu sou até suspeita em falar o quanto que eu gosto das duas e do trabalho delas, né? O quanto que seguram a onda mental, né? Fala um pouquinho, Silvia, se apresenta, fala do teu trabalho, que depois eu vou falar da minha experiência maravilhosa que eu tive com ela ontem, tá? Depois eu falo. Olá, boa tarde, muito prazer estar aqui com vocês. Tá bom assim o som? Muito prazer estar aqui com vocês. Eu sou Silvia Castelo, trabalho com saúde quântica já há 19 anos, já está na maioridade. Eu iniciei esse estudo com a microfisioterapia, que é uma técnica que nós vamos identificando no corpo do paciente memórias de traumas que ficam armazenadas nas células, tá? Então, situações vividas desde a nossa pré-concepção, situações que nossos pais viveram antes de nós sermos concebidos, essas memórias podem ficar nas nossas células, como foi a nossa concepção, como foi a fase gestacional, nascimento, infância, adolescência, fase adulta, e também nós podemos sofrer com sintomas físicos, emocionais, comportamentais, de memórias herdadas geneticamente de até 4 gerações, ou seja, em nosso corpo, em nossas células, tem memórias de situações vividas pelos nossos pais, avós, bisavós e tataravós. Então, basicamente, o meu trabalho é identificar o porquê que o paciente está com determinado sintoma, determinado desequilíbrio, e a doença, ela é, na verdade, um grande amigo. Ela é como se fosse um puxão de orelha do nosso corpo, querendo mostrar, olha, o caminho não é esse, o caminho você tem que desviar o caminho, você tem que parar de resistir a algo, ou mudança mesmo de rota na vida de cada um de nós, né? Então, essas memórias são importantes também para nós entendermos que nós não caímos de paraquedas na família que nós estamos. O contexto em que nós viemos, as pessoas nas quais nós convivemos, é tudo perfeito para o nosso desenvolvimento espiritual, né? Então, não é um ponto, são vários pontos em conjuntos que, quando nós vamos tratando, o foco principal desse tipo de tratamento é nós vivemos a nossa real identidade, aquela que foi elaborada minuciosamente por Deus para nós vivermos aqui.
Tá? Então, são sessões que são feitas com intervalo mínimo de 30 dias entre cada sessão, porque quando é dado o estímulo no corpo do paciente, ele precisa de pelo menos 30 dias para o corpo entrar no mecanismo de autocura. Ele tem um princípio que é o mesmo princípio da homeopatia, por isso que está tão legal estar com a doutora aqui do lado, que é a doutora Cecília homeopata, porque ela vai falar melhor sobre isso, mas é a lei que nós estimulamos o corpo, como se informasse ali, ó, aqui tem uma cicatriz patológica de um evento que aconteceu lá atrás, e o corpo, ele entra no mecanismo de autocura. Ah, então, tão bom esse assunto, né, que a gente fica aqui, eu já estou com um bocado de pergunta, né, mas vamos apresentar a doutora Cecília. Cecília, fala um pouquinho, tá, se apresenta, fala um pouquinho do seu trabalho com a homeopatia, né. Eu sou Cecília Braconô, também já trabalho há um tempinho com a homeopatia. E é muito interessante porque as coisas se complementam, né? Cada um no seu trabalho, cada um na sua especialidade, e as coisas vão se complementando. A homeopatia trabalha com doses mínimas, são remédios extremamente diluídos, né? Que chegam também próximo da energia, e tratam a pessoa como um todo. Então, dando um exemplo, vamos supor, a pessoa vem ao consultório, vem tratar uma rinite. A queixa principal dela é a rinite. Mas a homeopatia não vai perguntar só da rinite dela, inclusive porque o nosso remédio não é assim. Esse remédio é um remédio de rinite. A gente vai perguntar tudo sobre a pessoa, inclusive características genéticas que parece que não tem nada a ver. Você é calorento, é friorento, como é que está seu sono, como é que estão os seus sonhos, você tem tido pesadelo, quais são os seus medos. Tem hora que a pessoa sente até vontade de te lembrar, olha, eu vim aqui tratar a minha rinite. Mas a homeopatia vê o ser humano como um todo e tem uma grande vantagem. A pessoa melhora, estou dando o exemplo da rinite, ela vai melhorar a rinite dela junto com o pesadelo que ela está tendo, com o medo que ela está tendo, a autoestima que não está boa, a autoconfiança. Então, assim, a homeopatia mexe no organismo como um todo e, ao mesmo tempo, trazendo a cura em algumas situações, né? Porque existem situações que não têm cura. Mas mesmo que não tenha cura, nossa, se a pessoa se sentir bem, se sentir em paz e melhorar vários outros sintomas, a gente já está ajudando o paciente. Mas é isso, Não, eu sou super suspeita em falar, porque eu amo, né, essa medicina homeopática, a medicina quântica, né, eu já era adepta, né, antes, inclusive eu também sou terapeuta, então, assim, eu tinha até um preconceito, né? Por muito tempo eu ficava com esse preconceito de tomar alopatia, né? Mas também por conta do que ocorreu com o Ian, né? Porque o Ian, ele é autista e uma comorbidade que ele tem é múltiplas alergias. Então, aquela época, né, a gente não conseguiu identificar, porque a alergia dele não aparecia assim na pele, né? Porque a gente está mais acostumada, teve alguma coisa na pele e está com alergia, mas hoje a gente sabe que não, né? A gente tem um entendimento maior e depois de buscar tratamento para o Ian, que eu vi, né? Que a alergia, ela tem várias vias de estar saindo, não com só certeza. Na pele, né? Tem ali o intestino, que é ligado com o cérebro, aí por isso que toda essa desorganização, né, no neurodesenvolvimento, né, e tem as alergias respiratórias, que também tem um cunho alimentar, né, que é o que a gente bota para dentro. Então, assim, depois que ocorreu esse episódio que o Ian teve, né, alergia a antibiótico, né, porque foi diagnosticado uma pneumonia na época que não era pneumonia, era alergia respiratória ligada ao leite de vaca, que ele era alérgico à caseína, né, que é a proteína do leite de vaca, e a gente não conseguia detectar.
né? Só quando foi feito uns exames bem minuciosos fora do Brasil, porque até então, dentro do Brasil é difícil. Às vezes a pessoa é alérgica e o exame não detecta. Tanto que os bons médicos hoje, eles fazem esse diagnóstico clínico, essa anamnese, sabe da genética, olha o ser humano como um todo. Né? Ele disse, olha, não deu no exame, mas o que importa é o clínico. Sim. O que importa é como tá suas fezes, o que importa é como tá, né, seu estômago, a pele e tudo. Eita, eu estava falando e tava... porque não é só um ponto, né? São vários fatores. Isso. Mas, né, alimentar, como a doutora falou, trata a rinite, mas a pessoa melhora outras coisas. Mas a rinite, ela era uma expressão de algo, né? Uma consequência. Exatamente. Aí a medicina que vocês trabalham, elas vão na causa. Exatamente. E não mapear a consequência que, né, geralmente, quando você vai tratar uma determinada doença, você eu quero curar a rinite. Mas o que é que tem por trás dessa rinite? O corpo, ele é um grande amigo, né? E, na verdade, ele está sempre mostrando, ó, é por aqui, ó, a gente tem que olhar para o nosso sintoma. Por isso que, lógico, tem horas que é necessário uma alopatia, né? Sim. Tem horas que não tem jeito, tá com uma infecção braba, não tem jeito. Mas imagina qualquer sintoma, tudo alopatia. Você não entra no processo de autoconhecimento, você não se desenvolve como ser e você não cura de verdade. Né? Uhum. Então, sempre a doença tem algo por trás que deve ser visto. E aí, meninas, vocês querem perguntar alguma coisa já? Eu trouxe aqui umas coisinhas que eu vou mostrar. A minha homeopatia, tá? Meu floralzinho, que eu não largo dele, né, doutora? E também ontem eu tive com a Sílvia e trouxe vários suplementos quânticos que eu vou mostrar aqui. Porque o que importa, gente, não é nem, eu digo muito, é a vivência, é a nossa vivência que a gente tem né, com a medicina. Vai lá, Ildinha. Bora lá. Boa tarde a vocês que estão aí nos acompanhando. Obrigada, doutora Cecília, por estar aqui, Sílvia também. Eu gostaria de saber como que funciona, Sílvia, essa parte da terapia quântica? Então, a terapia quântica é a terapia da informação. Quando você muda a informação, você muda tudo. Vou dar um exemplo que eu estou passando agora, tá? Vou falar de mim. Eu perdi meu pai há 3 anos atrás, e eu estava com ele no quarto, cuidado paliativo, e ele estava com muita fome. E os médicos disseram que não podia dar comida para ele. E eu era muito ligada a ele. E ele dizendo que estava com fome, eu liguei para o médico dele. O médico falou assim, Sílvia, dá o que ele quiser. Aí eu falei, pai, o que o senhor quer? Ele falou, quero leite. Aí a enfermeira trouxe, eu tentei dar na boca dele, ele não conseguiu tomar. O que aconteceu com a Sílvia? Eu fiquei com alergia severa a leite. Olha o que é uma informação. Já que meu pai não pode, eu também não posso mais. Aí, com isso, eu desenvolvi uma alergia muito forte, mas assim, de não poder nem chegar perto. E depois comecei a trabalhar, isso via corpo, via inconsciente, processar isso dentro de mim. Fiquei com um problema gastrointestinal muito sério, uma esofagite erosiva, tudo muito difícil. Fiquei bem. A alergia, ela depois ficou apenas como uma intolerância, que eu podia me alimentar e tomar uma lactase antes, que eu ficava bem, ou seja, a vida normal. Quando foi agora, pouco tempo atrás, mais ou menos 1 mês e pouco atrás, eu tomei um susto muito grande com a minha filha mais nova. Fiquei com medo de perdê-la. Ela estava muito doente, ninguém conseguia fechar um diagnóstico. E eu, nesse desespero, né, com medo de perder minha filha, o que aconteceu? Fui diagnosticada ontem com síndrome do intestino irritável. Eu estou aqui com muita dor no meu intestino, mas eu já entendi o processo. O meu corpo, ele fez uma releitura do medo de perder, que foi a perda do meu pai, como se aquilo ali fosse repetir com a minha filha. Então, o que eu já sei o caminho, eu já entendi, eu tô entendendo o que meu corpo está dizendo. E agora, eu estou num processo que eu não posso nem chegar perto, nem com lactase, nem nada. Ou seja, meu corpo restartou aquela informação. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar, informar com o meu corpo, informar para o meu inconsciente, trabalhar isso dentro de mim para o meu corpo entrar no mecanismo de autocura, entendeu? Então, a medicina quântica, a gente trabalha a informação. Quando você muda a informação, você muda tudo.
Tem vários casos. Às vezes o paciente chega, por exemplo, com falta de libido sexual, não está na menopausa e ama o marido. Aí, quando eu vou ver, isso foi um caso muito recente, interessante. Ela, poxa, eu amo meu marido, mas eu tô com 0 libido. O que aconteceu? Eu peguei no corpo dela a informação de quando ela tinha 14 anos de idade. Ué, mas o que tem a ver? 14 anos de idade, ela vivia com o pai e com a mãe, e a mãe e o pai falavam o seguinte: quem não estudar, vai estudar naquela escola, vai sair da escola particular, vai estudar na escola pública aqui do final da rua. E ela era muito estudiosa, ela morria de medo de ir para a escola que era da rua dela. O que aconteceu? O pai dela perdeu o emprego e foram todos os irmãos para a escola pública que ela temia, que ela não queria ir, que ela amava a escola dela. Aí o que aconteceu? Foi tirado ela de maneira indigesta algo que ela fez tudo para não perder e acabou perdendo o que ela queria. O que aconteceu com o marido dela? O marido dela perdeu o emprego, ficou com uma depressão profunda e quis se separar dela. Ele falou: você não precisa carregar isso. Eu quero me separar, e você não merece estar comigo. Só que ela queria cuidar dele, queria ficar com ele. Então, mais uma vez, ela ia ser penalizada por algo que ela se esforçava tanto. E quando ela mudou a informação, meu Deus, é mesmo. Então, eu estou com medo de me entregar para o meu marido totalmente. Em qualquer momento, ele pode dizer que não quer mais. Que, tipo, eu não mereço estar com ele porque ele não está bem. Mas ele já está bem. Mas no inconsciente dela, ela pode ser penalizada a qualquer momento. Então, não vou nem usufruir, porque aí eu sofro menos, entendeu? Quando ela mudou a informação, depois de uma semana, menos de uma semana, ela falou: nossa, eu estou pensativa, eu estou reflexiva, mas eu estou bem melhor. Então, é a medicina da informação. Você muda a informação, quando você entende o que aquele processo está querendo dizer, você muda tudo. Então, no muda caso, o olhar, muda tudo. No caso, seria a informação da mente, dependendo do que ela está naquele momento, ela pode prejudicar a parte física. É o olhar, né? O olhar que nós temos das situações. O olhar do observador, ele altera a realidade. Então, a partir do momento que você muda o olhar, vamos supor que você cresceu com muita raiva do seu pai. Muita raiva, você ouvia falar que seu pai te abandonou, que seu pai isso, aquilo. E, de repente, você já adulta, você tem condições de lidar com uma informação de que teu pai queria muito ter visto você, ele estava sendo impedido, mas isso não chegou até você. O que acontece? Você não consegue mais olhar o seu pai como você olhava antes. Muda aquela percepção e quando você muda isso, vai mudar vários fatores na sua vida. A parte da prosperidade, sua parte afetiva, a sua relação com a vida, a relação com tudo. Entendeu? Que interessante, né? Gardênia, fala aí. Oi, gente. Boa tarde. Obrigada, Cecília e Silvia. Doutora Cecília, como foi para você escolher essa área de atuação da homeopatia? Porque a gente sabe, sempre que a gente é mãe de autista, a gente está sempre no meio, né, de grupos de mãe, e a gente ainda vê ainda um preconceito muito grande das mães em tentar medicamentos novos, assim, mais naturais, né? E como é para você no seu dia a dia? Como foi para você escolher isso, né? Porque você formou em medicina e depois você se especializou em homeopatia, não é isso? Foi, exatamente. Desde o início, né, quando eu fui para a faculdade, na realidade eu queria fazer psiquiatria, já tratar com a mente, com o emocional. E naquela época, os tratamentos psiquiátricos eram diferentes do que são agora, e as internações. Eu só sei que naquele momento eu não dei conta de fazer a psiquiatria, porque eu não concordava. E nisso eu fui conhecendo algumas pessoas que me falaram da homeopatia. Olha, não sei se depois você vai acreditar quando você se formar, mas tenta conhecer a homeopatia. E eu nunca esqueci aquilo. E aí, durante a faculdade, eu não tinha muita afinidade com excesso de tratamento, com excesso de química. E um dia, logo depois que a minha filha nasceu, eu era bem recém-formada, eu tive uma fissura no seio, amamentando, que ficou terrível, não tinha nada que desse jeito. Aí eu me lembrei de uma médica homeopata, eu morava no Rio nessa época. Essa médica morava em São Paulo, que eu tinha conhecido, aí eu consegui o telefone dela, liguei para ela e falei assim: olha, eu não aguento mais. E eu não queria parar de amamentar, essa possibilidade não existia. Então eu liguei para essa médica e expliquei a minha situação. Ela me deu um remédio que em poucos dias eu fiquei curada e eu pude amamentar minha filha. Aí eu falei: gente, a homeopatia funciona.
Aí, quando eu me formei, aí ela me orientou. Aí ela falou assim, olha, faz a sua residência médica em alopatia e depois você vai estudar homeopatia. E eu fiz assim, né? Estudei alopatia e depois eu fui estudar homeopatia. Quando eu cheguei no curso, porque é uma troca assim meio difícil, as pessoas começavam a falar assim, porque energia, eu falei, energia, assim, que é isso? Energia vital. Eu falei, gente, será que essas pessoas são sérias, né? Estão falando a verdade? E aí eu comecei a ficar meio desconfiada, mas aí todo mundo falava assim para mim, espera para você ver os resultados. E espera o momento do ambulatório. E aí, quando eu fui para o ambulatório, fui vendo o resultado da homeopatia, eu falei, gente, funciona. E até hoje eu falo, a homeopatia ela tem muito mais resultado do que explicação. Então, muitas vezes a gente não sabe, porque a alopatia, quando vai falar de um remédio, ela sabe em que ponto da célula que aquele remédio entra. Nossa, eles desenham lá tudo que aquele remédio faz. Eles não sabem no corpo todo, né? Eles sabem naquele lugar, porque às vezes o remédio vai para onde não era para ter ido e também dá efeitos que não são desejados. Mas a homeopatia não tem essa explicação toda. É inteligente. É um medicamento inteligente. Ela onde tem que ir. Vai onde tem que ir. E aí foi isso que eu fui assim, já havia sido estimulada a conhecer a homeopatia, daí eu comecei a ver os resultados, depois comecei a atender, eu falei, aí encanta, né? Não, Porque a homeopatia encanta e aí não tem volta. Quando a Juliana falou que ia convidar você, que você é médica homeopata, eu falei, nossa, eu tenho curiosidade muito de saber, porque são poucos profissionais dessa área, são poucos. Eu tive contato uma vez com um psiquiatra que é também homeopata, né? E aí eu vejo, assim, muito preconceito das pessoas, né? Não serve, mas se a gente for pensar, bem no início, os medicamentos eram de homeopatia, né? Praticamente, porque era usado plantas, né? Essas coisas assim. E hoje a gente sabe que a indústria farmacêutica, ela quer que você fique dependente, né, de certos... E a faculdade já faz essa pressão, isso, né, doutora? Então já como começa de medicina olhar, ter uma visão de ir para a homeopatia, já é um ser diferenciado, porque consegue expandir a consciência e dizer assim, não, peraí, pode ter algo além disso, né? De abrir a mente e procurar, porque é linda a homeopatia, algo formidável. E aí eu acho que por não ser tão falado, e aí as pessoas têm às vezes esse preconceito. Mas assim, eu já tentei várias vezes com meu filho, tem dado certo algumas coisas, outras Sim. a gente sabe que realmente precisa, né? Sim. Tentar outra abordagem, mas assim, quando eu falei, meu Deus, tem alguém que ainda está interessado nisso, que está buscando, e eu acho que tinha que ser falado muito, muito sobre isso, né? E não é. E agora com o cannabis, né, com essa vinda do cannabis, as mães estão tentando essas outras abordagens, eu acho legal se falar, né, da homeopatia. Não só na medicamento, a gente sabe também que tem cosméticos, né, bastante coisa também que a gente utiliza, né, o meu filho até utilizou algumas coisas por conta de alergia também, que é como o Ian, o César, tem várias alergias de pele, se eu for falar aqui, vou passar a tarde inteira falando das alergias. Assim, mas precisa ser conhecido mesmo e é pouco conhecido. E as pessoas, muitas vezes, não resolve. E aí eu pergunto assim, mas quanto tempo, qual é a sua experiência? Quanto tempo você estudou? Quanto tempo você usou? E normalmente nem usou. Olha, não fala, não, isso não resolve. Sim. Mas precisa realmente ser divulgado. Pois eu defendo com unhas e dentes. São as gotinhas milagrosas. O Ian começa com uma gripe, alguma coisinha, né? Já dou as gotinhas ali, minha filha. Às vezes não dura um dia. Já passa. O meu marido, ele tinha muita amidalite, muita. Eu conheci ele vivia tomando aquela, como é a injeção? Bezetacil? Bezetacil. Ele e minha filha mais nova também tomou muito antibiótico. Até que eu conheci uma médica homeopata. E ela deu umas bolinhas, beladona, mercúrios, eu não sei a composição lá, mas enfim. Uma composição de vários medicamentos homeopáticos.
Os dois começaram a tomar, nunca mais tomaram antibiótico, nunca mais tiveram amidalite. É impressionante, eu tenho lá em casa, guardadinha, porque começou a sentir alguma coisa na garganta, eu já dou. É impressionante. Como é que é aquelas bolinhas, 4 bolinhas, no começo, de hora em hora, depois a cada 2 horas, depois 3 vezes por dia, como funciona, né? O Ian adora as bolinhas, né? Porque as bolinhas são docinhas, né? Tem o açúcar. Menino, o Ian... Quando o Ian, vamos tomar as bolinhas. Aí ele já adora. Né? Porque antes eu tinha dificuldade de dar as gotinhas, né? Mas agora, ele ama as gotinhas, as bolinhas. É tão engraçado, doutora, que o autista, às vezes, ele tem medo até da bata branca do médico. O Ian não aceitava médico nenhum tocar nele. Era um escândalo. Toda a vida que... Depois que ele entrou, né? Em crise, assim, que veio as características do autismo, né? Menina, era uma dificuldade para examinar ele, para pesar, para tudo, para dar remédio. O meu é até hoje. E aí, quero até mandar um abraço para o doutor Rivaldo Cunta, de Fortaleza, que é o homeopata pediatra homeopata mais antigo, é o mestre dos magos de Fortaleza. O Ian é apaixonado pelo doutor Rivaldo. Primeiro que a gente entrou no consultório dele, né? Ele é das antigas. Até hoje ele não usa nem computador, gente. Os relatórios assim, ó, em cima da mesa, né? Minha filha, primeiro que o Ian viu o doutor Rivaldo, parecia um mestre mesmo, todo barbudo, todo sem roupa de médico, o consultório dele, assim, com livro, brinquedo, né? Assim, uma coisa bem... O Ian foi amor à primeira vista. Olha que legal. O Ian é louco por ele. Hoje, a gente, toda vida que vai em Fortaleza, vai fazer a consulta, ou no mínimo vai visitar o doutor Rivaldo, quando o doutor Rivaldo não tem vaga. Essa última consulta que a gente foi, agora em janeiro, em Fortaleza, o Ian já é o quê? Um pré-adolescente, né? Ele tinha 13 em janeiro, fez 14 agora. E eu preocupada, né? Será que vai ter que fazer a cirurgia da fimose, não sei o quê? Que é o filho homem para a mulher, a gente fica mais assim, né? Mas às vezes não sabe como lidar com certas coisas. E eu disse, doutor, ele não deixa ninguém nem ver, nem nada, não sei o quê. O doutor Rivaldo, que é isso, amigão? Aqui o doutor Rivaldo quer ver, né? O menino tirou a roupa, já deixou tudo, beijou, deixou tirar foto com o doutor Rivaldo, que ele não gosta de tirar foto, né? Eu sei que é isso, é a energia. E eles são muito sensíveis e sensitivos. Eles sentem a energia, entendeu? No consultório também da doutora Cecília, ele fica tranquilo. Lá, desenha, um monte. E ele fica super tranquilo, me escutando falar dele, né, doutora? Deixa eu ver. Quer falar ainda? Eu queria perguntar para a doutora, assim, a gente conhece a homeopatia, que é animal e vegetal. No caso, a sua é homeopatia quântica. Não, é isso? Não. Não, a medicina quântica, ela que faz. A homeopatia, não. Aliás, a física quântica ou a biofísica quântica é que estão começando a explicar a homeopatia. Porque a homeopatia não é química, não é física. É informação, né? É como que uma informação. É extremamente diluída e como é que faz efeito? Né? Então, assim, na realidade, a biofísica quântica está começando a explicar a homeopatia. Entendi. É que assim, eu mesmo sou leiga nessa questão. Então a gente faz essa pergunta para entender melhor como funciona esse trabalho aí de homeopatia quântica, isso, né? Não, amor. A Silvia trabalha com a terapia quântica. Saúde quântica. E a doutora é homeopatia? Homeopatia. Ah, tá bom. Mas se a gente for analisar, a homeopatia é quântica. Porque quântica. é o medicamento da informação. Isso. A informação inteligente, que ele sabe onde é que vai agir. Né? Ele vai tratar a causa. Ó, aqui, esse aqui é inseparável, né, doutora? Que é a doutora Cecília que passa, né, para a Juliana aguentar os trancos. Isso aí o que é? Agora fiquei Isso aqui é as gotinhas milagrosas, ó. Vou até...
quanto a Tá terapia, direto do lado. E quanto a também, terapia quântica, ela vai trabalhar assim, algum aparelho, você trabalha com Eu tenho energia? vários tipos qual que é a minha abordagem? Eu tenho um aparelho chamado Quantec, que é o melhor aparelho do mundo de tratamento à distância. Inclusive é utilizado para autistas também. Esse aparelho foi desenvolvido na Alemanha. Ele, para vocês verem como é a terapia da informação, ele trata o paciente através da foto. Ele pega a foto do paciente, nome, data de nascimento e qual o objetivo, sintoma, doença ou objetivo de vida. Dentro do banco de dados dele tem mais de 100 mil tipos de terapias, inclusive tem informações de homeopatia, de vários tipos de tratamento. Ele lê o inconsciente, ele escaneia a foto, ele lê o inconsciente porque dentro dele tem o diodo de ruído branco, que os alemães, eles comprovaram que ele tem a capacidade de ler o inconsciente. Aí ele lendo o inconsciente do paciente através da foto, a foto é informação do paciente. Só existe uma Sílvia com aquele rosto, com aquela informação. Então, ele escaneia, ele lê o inconsciente da Sílvia e ele seleciona dentro daquele banco de dados de mais de 100 mil tipos de terapia, qual tipo de informação vai harmonizar a Sílvia. E ele fica mandando a cada 3 horas, 12 segundos de todas as informações que ele selecionar. Então, dioturnamente, ele fica a cada 3 horas, ele manda a informação. Independe de onde a pessoa está. Ele usa a teoria da física quântica da não localidade de entrelaçamento quântico. Não é ligado à internet, só para vocês terem ideia. É uma informação mandada para a foto é a pessoa onde estiver está chegando. Aí eu trabalho com a microfisioterapia, biodecodagem, nova medicina germânica, que são terapias que eu atendo no consultório, que eu investigo no corpo, faço a reprogramação do inconsciente e trabalho com a biorressonância, que é o que a Julianda, eu acho que ela trouxe para mostrar, que a biorressonância é outro aparelho, que ele faz um scanner do campo energético do paciente e ele consegue identificar que tipo de substância o corpo já está ficando em deficiência. Ou seja, antes mesmo de sair no exame físico, o exame de sangue, o exame de imagem, ele já consegue detectar que a informação daquele órgão, daquele tecido já está ficando deficitário. Então, por exemplo, se aparece lá vermelho, se ele fizer um exame físico, já vai aparecer. E se tiver no amarelo, a gente já deve começar a cuidar antes que vá para o físico. Que aí existem esses suplementos. Aqui, ó, gente, mostrar aqui, peraí. Esse é do detox, né? Cadê? Isso. Esse é para tirar metal pesado. Só me mostra aqui, pronto. Esse o detox para tirar metal pesado, que eu tô com chumbo, né? Isso. Os famosos produtinhos de beleza. Sim. Que não é vegano. Aí esse daqui é o blend quântico. Esse aí trabalha o fígado. Para não sobrecarregar o fígado. Esse aqui, ó. Ele trabalha o sistema digestivo, estômago e intestino. Que eu preciso muito, por conta das Tá com uma absorção, da absorção, né? E esse daqui... Também é para o intestino. Pronto. Só explique a cápsula, é um kit creme. detox. E esse daqui eu tomo que nem água. Mas não pode, doutora, eu acho. não pode, né? Parece água, mas o efeito não é de água. Eu digo eu tomo que nem água, é porque distante, eu tô num período que eu tô distante. Parece que... Gente, ela tá brincando, tá? Ela não faz isso. Não repitam em casa. Não, tô brincando. É porque, tipo assim, se você não... tá lembrando de tomar, né, doutora? Você, por exemplo, a Maia, minha filha, tem maior dificuldade de lembrar. Eu entendeu? Também. A gente, às vezes eu boto no despertador para lembrar. É bom, de tomar. Mas na hora que tá precisando, daí lembra. Né? Aí não tem jeito. Não tem jeito, eu tomo. Por isso que eu digo, vai botar as fotos? Gente, vai botar as fotos da minha sessão com a Sílvia, que é exatamente, ela fez esse... Aí é no consultório. Olha ali. Tá vendo o aparelho que eu estou segurando? Esse daí é para detectar... É a biorressonância. Que é para detectar essas coisas que estão insuficientes. Olha que lindo ali, ó, os bonequinhos para fazer constelação. Tá vendo? Adorei o consultório, Sílvia. Ela fazendo a sessão. Que ela vê no corpo, onde está, né, travado, trauma. Isso
fazendo uma ligação com toda uma anamnese que ela fez comigo, que eu acho isso o diferencial nessa medicina, né? Porque você consegue fazer uma ligação de tudo, corpo, Como é que eu espírito e identifico, mente. né? Como é que você identifica? Quando eu coloco as duas mãos e as mãos travam, ali eu sei que tem uma informação. Aí eu vou ter que identificar por onde entrou essa informação, que órgão e que tecido fragilizou, que por trás tem uma emoção. E se eu precisar saber em que fase da vida foi, eu pergunto, foi na pré-concepção, concepção, fase embrionária? Na época que foi, a mão trava. É impressionante. O corpo da gente é um pendrive. E bate, viu, com a informação. Porque aí quando ela me pergunta, eu falo e é fantástico. Bate mesmo. Eu acho que as mães de autista, se fizer essa sessão, olha, Meu Deus. E às vai ter vezes, muitos pontos travando ali, e é não? interessante isso. Muitas vezes a mãe liga pedindo para tratar o filho, principalmente quando é bebezinho. Eu falo, vem você primeiro. Nossa, gente, tem um caso, a coisa mais linda. Uma mãe me ligou querendo atendimento para o filho dela, que chorava a madrugada inteira, gritava, e quando ele gritava não podia pegar nele, que ele esperneava. Resumindo a história, ela fez barriga de aluguel com ele. Ela contratou uma mulher da Ucrânia para gestá-lo, e assim que foi implantado nele, houve a guerra da Ucrânia. E essa mãe ficou sem contato com a mãe aqui no Brasil. Imagina o desespero. O que essa criança não passou de informação no ventre. Era a mãe que estava gestando ele, passou por muito medo, que teve que se separar do marido e da filha também. Os pais da criança que estavam no Brasil sentindo tudo isso. E o que eu fiz? Eu tratei ela. Eu falei, vamos gestar essa criança. Eu coloquei ela para gestar a criança, né, figuramente falando, para conversar com essa criança. A criança ficou melhor. Ela, Silvia, impressão que está mais calma, está dormindo a noite inteira. Então, às vezes, nem precisa tratar a criança, porque nós somos todos interligados, principalmente pai, mãe, filho, e quanto mais pessoas da família fizer a terapia, melhor. Porque você muda a informação e um vai mudando o outro. É impressionante como o resultado é fantástico. Reverbera muito. Só para falar a experiência que eu tive ontem, né? Que a gente conversou, aí numa hora eu parei e disse, Silvia, eu tenho fibromialgia, e esqueci de te dizer essa informação. E aí fazia meses que eu não sentia a dor na minha perna, que eu estava sentindo, principalmente no joelho. Ela, né? sentiu na hora da sessão. Na hora, ficou a sessão eu peguei toda. A informação, ela Eu fiquei até melhorou, aí voltou. Aí quando eu cheguei em casa, que eu tive uma dificuldadezinha em casa, com a minha adolescente, voltou a dor com tudo. Aí eu disse, nossa, reverbera, viu? Reverbera. Mas é importante vir essa informação, porque aí também, a partir daí, vai trabalhar, né? Vai, e tem uma coisa, você tinha acabado de fazer a sessão. Então, como a homeopatia, ela às vezes piora o sintoma para melhorar. Então, tem que dar um tempo. Porque se eu me lembro, essa informação não era sua, era transgeracional, era da sua mãe ou da sua avó, não lembro. Aí, então, tem que esperar um tempo. Aí, se não melhorar significativamente, é porque tem outras memórias mais profundas que a gente tem que acessar, entendeu? Mas foi impressionante. Na hora que a gente acessou a informação, ela começou a sentir dor. Foi impressionante, viu? A Silvia vai se despedir da gente. Eu ia que ela perguntar tem uma coisa antes, rapidinho. Pode perguntar. Até uma pergunta que a minha irmã mandou aqui, gente, no privado. Ela fala que quando você está falando que tem que mudar a informação, na prática, como seria mudar essa informação? Vamos supor, eu acho no corpo da Julianda que a memória vem da mãe dela, quando a mãe tinha 10 anos de idade. E essa mãe, a mãe dela perdeu a mãe. Essa história é fictícia, viu, gente? Não é verdade, estou dando um exemplo. A mãe dela perdeu a mãe quando tinha 10 anos de idade. Aí, eu dou a informação no corpo da Julianda, que ali é a memória que ela herdou da mãe, de um evento que ela viveu, mas depois a gente faz uma reprogramação do inconsciente. Eu levo ela até a mãe dela, a gente faz uma reprogramação, vamos supor, de acolhimento dessa criança. Falo para ela mostrar para a mãe dela, a criança, a família linda que ela construiu, o que ela se formou, ou que ela fez isso.
Aí você muda a informação. Essa criança, ela fica mais calma, tanto a criança dela interior, quanto essa informação que estava dentro dela, que além do estímulo tátil que eu dou no corpo, dependendo do que eu achei naquele dia, a gente faz uma reprogramação do inconsciente. E o que é mais fantástico nesse tipo de terapia? Porque às vezes a gente está com um problema, a gente não sabe de onde vem, a gente coloca a culpa no marido, no chefe, na colega, só que quando a gente vai ver, o corpo não mente. Quando você vê a informação, nossa, essa informação é quando você tinha tantos anos, nossa, na escola eu estava sofrendo bullying. Meu Deus, então essa chefe, eu tô vendo esse problema como fosse desse tamanho, e nem é desse tamanho, é uma releitura, que às vezes você tem uma colega do seu lado que diz assim, fulana, nem é tão assim, ela é legal com você. Não, não é. A pessoa fica com uma percepção de perseguição, ou aumenta as coisas como elas realmente são, porque ela está fazendo uma releitura lá de trás. Então a gente volta lá no passado, volta lá na linha do tempo, ressignifica aquilo. Então aquela informação não perturba mais. Porque quando você muda a informação, você muda o olhar. Aí, de repente, ela volta a trabalhar e ela tem um outro olhar da chefe dela, entendeu? Ô, Silvia, assim. mas falando, por exemplo, do autismo. Porque, por exemplo, se eu levar meu filho na sua terapia, ele é uma criança autista não verbal. Então já tem mais um... É só o estímulo tátil, assim, então, né? A microfisioterapia tem muitos profissionais, a maioria dos profissionais trabalha só com a microfisioterapia. Não, tem profissional que nem fala nada, só vai tocando, pronto, pode ir para casa. Não bebezinho, criança. Vamos supor que eu estou atendendo uma criança, eu vejo ali que teve um abuso sexual. Eu não vou estar falando isso para a criança, não tem necessidade. Até porque o corpo, ele identifica o estímulo tátil. Então, com o autismo, o autista, como é que eu trabalho? Eu dou estímulo no corpo e você pode associar com Quantec, por exemplo, que é essa informação que ele vai ficar recebendo a cada 3 horas. Porque outro tipo de informação não é legal para ele, entendeu? Então, para cada paciente, eu utilizo um tipo de ferramenta apropriado para aquele paciente. Obrigada. Ai, perfeito. Silvia, obrigada. Você tem que ir, né? Minha filha vai dançar a festa junina agora, eu não posso perder. Não, a festa Mas você junina, volta, tá? Porque o tempo aqui é curto e aí você pode vai vir mais vezes, hein? Vocês duas. Tá bom. Agora a gente vai aproveitar mais da doutora Cecília. Obrigada, Silvia. querida. Obrigada. Mas muito... Beijo, linda. Muito importante isso que a Silvia acabou de falar, né, menina? Sim. Que o tratamento inicial, primordial, é com os pais, né? É com essa mãe. E a gente, assim, por ser mães atípicas, a gente vivencia algo muito delicado na sociedade, onde ainda não se tem esse olhar, né? Quando a gente vai buscar um diagnóstico do filho, o médico mal olha para a criança, que dirá para os pais, né? O médico, aquele médico que não tem essa visão de olhar como um todo o ser humano, né? De tratar com tudo, né? E não só aquela consequência, né? Digamos, aquele sintoma. E a gente enfrenta psicologicamente uma barra muito grande. E é incrível quando a mãe não está bem, automaticamente a criança não fica, né, meninas? Vocês podem falar? Querem falar sobre isso? Porque comigo lá em casa é batata. Se eu não estou bem, reverbera para a casa inteira. O ambiente, né? O ambiente, ele modifica muito essa questão do autista. Ele é muito esse ambiente. Se o ambiente não estiver calmo, ele não vai ficar. Depende muito, né, Gardênia? Em casa também é assim. Se a gente estiver tranquilo, estiver naquela harmonia, tá ótimo. Aconteceu alguma coisa ali, alguma coisa saiu fora do contexto, a Gabriele já começa a desregular, já começa a se autoagredir, aí eu já tenho que mudar o contexto ali. Doutora, voltando para a homeopatia, para nossos filhos que têm uma deficiência intelectual, tem essa parte não verbal, comportamental também, o que você diria assim, na homeopatia? Eu sei que a homeopatia é um tempo de duração, né? Não faz um efeito igual os pais às vezes querem que faz, um efeito na hora. Você poderia me explicar assim, o tempo, se a homeopatia para os nossos filhos seria um caminho aí para as mães, para as famílias estar buscando também? Olha, primeiro assim, as pessoas querem que seja rápido, mas nenhum tratamento é rápido.
né, no caso de uma criança com autismo? O que vai ser rápido ali? A gente sabe que é uma criança que vai ter que ter acompanhamento para o resto da vida, porque muitas coisas ele pode melhorar, mas nada é tão rápido. Agora, a homeopatia pode ajudar. A gente estava falando agora também das mães, né? A mãe, a primeira coisa, né, quando ela descobre que ela tem um filho, né, que tem autismo, ela não pode pensar agora assim, eu sou mãe de autista, é como que só isso, a minha vida agora é isso. Porque todo mundo tem a sua missão, todo mundo tem a sua própria vida. É evidente que ela vai ter que ter muito tempo, né? Investir muito tempo com essa criança. Mas ela também tem que ver, porque tudo tem um sentido, né? E cada situação traz para ela um sentido, uma reação que ela deve ter. Então, a mãe, por exemplo, ela não é olhada numa consulta, ela tem que se olhar. Ela tem que se olhar, ela tem que buscar ajuda, ela tem que buscar melhora, porque vocês também falaram, né, respondendo a vários assuntos. Se uma pessoa está muito, por exemplo, irritada, né, a mãe não está bem, uma pessoa está muito irritada, uma pessoa está muito desanimada, gente, isso passa rapidamente, é pior do que gripe, é instantâneo, porque a gripe não demora o tempo de incubação. Instantaneamente, você passa de um para o outro essa situação. Então, precisa todo mundo, e a mulher, né, a mulher, gente, é a coluna da casa. Não adianta, porque assim, homens também têm dons parecidos com os da mulher e vice-versa, mas a mulher tem esse jeitinho de... A mulher é mais cuidadora e a mulher pode trazer muita harmonia para dentro de casa, e isso que ela faz dentro de casa, essa harmonia que ela traz, faz muita falta e é muito importante. Então, a mulher tem que estar sempre se cuidando, essa mãe tem que estar sempre se cuidando e cuidar do filho. E a homeopatia pode ajudar, sim. Né, que vocês perguntaram, a homeopatia pode melhorar a agitação. Eu posso até dar a minha experiência, né? Fala assim. Com o Ian, né? A Hilda falou, né? O que é que a homeopatia pode ajudar as crianças autistas? Primeiro, é muito individual, é muito de indivíduo para indivíduo, que pode ser bom para um, pode não ser bom para o outro. Por isso que é tão importante, né, doutora, esse mapeamento que você faz. Não só das crianças, ela pergunta de toda a família, porque como a gente está falando aqui, né, lida com energia. E é incrível que, assim, eu acredito até nisso, doutora, quando os pais acreditam e vê o resultado, parece que a coisa vai por osmose, já é assim, tipo, o Ian se dá muito com homeopatia, gente, muito. Ele, desde que teve a crise, ele só se trata com homeopatia. Claro que tem casos, de repente, ele teve algo sério, que tem que, né, tratar com remédio ali para curar logo. Né? Eu não tenho esse preconceito com a homeopatia, não. Eu sou adepta à homeopatia e vou até o último recurso, entende? Assim, os médicos que me acompanham eles, sabe bem disso. Mas, por exemplo, para o Ian, dá a queixa que eu cheguei lá para a doutora, né, na última consulta, a doutora está roendo muito a unha. Mas o roer unha por quê? Né? Está ansioso? O que é que está acontecendo? O que é que mudou? Como é que está na escola, na terapia? Então, a gente, né, faz toda uma busca, a doutora fazendo as perguntas, né, para ela chegar no melhor remédio, né? E ele está tomando lá as gotinhas. Tá, ele gosta das gotinhas, ainda bem que ele adora as gotinhas milagrosas. E já deu tempo de melhorar essa questão de roer a unha? Já, diminuiu.
Porque às vezes roer a unha, vamos supor, não é das coisas que melhora primeiro, porque primeiro vai melhorar a ansiedade, a insegurança. Então, nisso tudo, a homeopatia pode ir ajudando, sim, a criança com autismo. E até que vai melhorando essa questão de roer as unhas. Mas, assim, é tão importante parar de roer a unha? Normalmente até porque roer a unha fere. Mas não é só isso. É porque que ele está roendo a unha? Ele não está bem. E é isso que a gente tem que melhorar. E roer a unha vai ser uma consequência. Assim, ele melhorou até em obedecer. Porque antes eu dizia, Ian, tira a unha da boca, rapaz. E ele nem ligava, não dava nem tchum. Agora eu falo, ele já consegue parar ali de roer naquela hora, né? Então, é bem sutil também. Porque, assim, é importante... O ser humano é um ser de relacionamento, né? E esse relacionamento tem que andar em harmonia. E se eu estou, assim... coloco uma barreira, qualquer coisa que o outro me peça é não. Então, assim, esse não vem na frente. Não escuto, não faço. Mas se existe uma maior harmonia, primeiro ele te escuta. Porque às vezes a criança nem escuta. Isso. E depois... ele escuta e se coloca numa posição de aceitar, de caminhar junto. De caminhar junto. Eu estava vendo aqui que a gente esqueceu do intervalo. Tem que dar um intervalozinho ou pode seguir, meninos? Pode seguir? Ah, que bom. Ferreira mata a gente. Intervalo dele. Vai, Udinho, você ia falar. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora. Doutora Cecília, existe uma discussão muito grande sobre o uso da cannabis medicinal. Eu queria saber sua opinião como médica e homeopata. O que você acha dessa? Olha, tem muitos remédios que são remédios naturais, mas não são remédios homeopáticos. São naturais, são fitoterápicos. Então, assim, foge um pouco da homeopatia. Mas eles estão estudando e vendo que, como qualquer remédio, para algumas pessoas ajuda muito, para outros não ajuda tanto e para outros até atrapalha. Então, assim, eles têm que ver o quanto que ajuda, né, em que quantidade que ajuda e começar a usar. Agora, a homeopatia usa esses remédios, mas extremamente diluídos. E já usa há muitos anos, há muito tempo. Só que agora eles não são tão diluídos assim, porque o fitoterápico... E qual é a diferença? Muitas vezes as pessoas perguntam, né? Por exemplo, muitas pessoas conhecem o própolis. O própolis dá bem para ver que é um fitoterápico. Ele tem cor, ele tem bastante sabor, ele tem cheiro. A homeopatia é tão diluída, que não tem mais cheiro, não tem mais sabor, não tem mais cor, de tão diluída que é. E é essa a grande diferença para a fitoterapia. Entendi. Agora, a cannabis está vindo e com certeza ajuda muitas pessoas em várias situações, né? A gente vai ter um programa só para falar disso, viu, Gardênia? Vai ser até meio que online. O médico lá de Fortaleza e o outro de Sorocaba vão entrar com a Gardênia, né, Garden? Isso. Gente, a gente no final vai falar, né, Ildinha? Que eu e a Hilda vamos ter que nos ausentar um pouco do programa, tá? A gente não vai sair, vai só se ausentar, porque a gente tem uma missão aí, tá bom? Até outubro. Mas a gente vai estar nos bastidores ajudando a Gardênia e vai vir mais convidados. Cada sábado vai ser uma novidade diferente. A doutora Cecília vai ter que voltar aqui, porque tem muito assunto, viu? É muita mulher falando, doutora Cecília. Aí a gente termina que não tem um espaço, o convidado não tem tanto espaço de fala. Então a gente já está estendendo o convite novamente para você vir, para a gente falar mais ainda, né, sobre... Obrigada. Eu queria botar também
o contato da doutora, né? A Silvia teve que sair logo, mas eu não sei se os meninos já têm o contato. Já passei, já. O contato da doutora Cecília. O telefone aqui, o telefone dela é o DDD é 12 981 47 2983. Tem o Instagram também, né, doutora? Ela fala lindamente no Instagram. Qual é o Instagram? Cecília Braconô Homeopata. Braconô é com 2 N's O-T. Isso, pode até voltar o nome dela aí na tela. Doutora Cecília, também a senhora está convidada nos próximos eventos que a gente fizer, que a gente sempre faz eventos, né, voltado para o autismo, para inclusão, você ir para falar para as mães, né, da importância da homeopatia, até para as mães que têm esse preconceito, né, às vezes, de usar. Eu acho que até o medo, né? É o desconhecido, às vezes. É o desconhecido. A falta de informação. A homeopatia, às vezes as mães falam assim, vamos trabalhar com homeopatia e tirar as medicações que é os psicotrópicos. Não sei se você concorda. Eu sempre passei também com homeopata, eu e Hilda. Sempre me tratei com homeopatia. Inclusive, estou tomando umas gotinhas lá que o doutor me passou também. E assim, eu também sempre acreditei, eu acho que tem um bom resultado e não é prejudicial à saúde. Eu falo que toda droga ela melhora uma coisa, mas ela prejudica outra. Não tem o famoso efeito colateral, né, Não tem o famoso efeito colateral. E as medicações que a gente está acostumado aí, que são as medicações psicotrópicos, as drogas da vida aí de hospitalar, a gente sabe que sempre melhora uma coisa, mas ela sempre vai prejudicar a outra no nosso corpo. E o que a doutora falava para mim é que a homeopatia ela tem que andar ali junto com a medicação do paciente. Que quando ela vê que aquela homeopatia está fazendo efeito, aí vai diminuindo a outra devagarinho, ou sempre está mantendo aquelas duas para ter esse equilíbrio. Não sei se isso é uma informação que você poderia me responder. Essa informação está totalmente correta. Está correta. Porque, inclusive, os psicotrópicos, a gente não pode tirar de repente, não tem como. E o interessante de não usar as drogas é só quando não está precisando. Se está precisando, se faz bem e faz o efeito, continua e pode começar junto. Outra coisa que as mães têm muito medo também é em caso de febre. Eu não aguento, se tiver febre eu vou dar remédio. Tem momentos que pode dar. A homeopatia, ela trabalha muito mais assim, preventivamente também. Então a criança tem muito menos febre, muito menos gripe e a imunidade vai melhorando. Então não precisa ter medo. E quando, vamos supor, a criança passa mal, tem qualquer problema e ela precisa ir ao pronto-socorro, eu sempre falo, gente, é vida normal. Porque não pode chegar no pronto-socorro, a criança é atendida por um pediatra alopata e aí ela vai, olha que confusão que seria. A mãe chega lá e fala assim, ela escolhe esse remédio, a criança não pode tomar. Só que aquele remédio é o principal naquela situação. Então, está dentro do pronto-socorro, a criança está precisando de atendimento, não precisa ter medo. Não precisa nem lembrar qual remédio homeopático que ela está tomando, porque assim, o médico alopata, ele não entende muito da homeopatia e ele não vai saber julgar isso. Não, é vida normal. Então, a criança continua fazendo tudo que está fazendo, né? E entra com a homeopatia junto. E outra coisa que também a gente não está falando, todo o acompanhamento de fono, gente, que trabalho que fazem as fonos, as TOs, a psicopedagoga, tudo isso continua normal. E a homeopatia pode preparar melhor a criança para ela responder melhor a essas terapias, porque a gente pode ajudar no foco, ajudar tirando a agitação, ajudar para que a criança também não adoeça tanto. Então, tudo caminha junto e precisa ser assim, e o resultado, trabalhando assim, o resultado é muito bom. E eu acho assim, doutora, que a gente se tem uma abordagem que não seja tão evasiva como os medicamentos, né,
os ditos de farmácia, eu acho que as mães têm que tentar sim. Porque, por exemplo, o meu filho ele faz uso de 5 medicamentos. Então, você imagina, ele tem 10 anos, mas ele está usando esses medicamentos desde que tinha 1 ano e meio, mais ou menos. Então, assim, a criança está cheia de medicamento, já está dependente daqueles medicamentos em alguns casos. E é legal a gente tentar essas outras abordagens também, né, para caminhar ali. Quando você falou de agitação, o meu faz uso de homeopatia por conta da agitação. Também umas gotinhas também. Aí meu marido fala, nossa, mas eu não estou vendo o resultado. Eu falei, calma. Calma, que o menino... Tem hora que o menino quer tomar a gota, tem hora que o menino não quer. Só que agora ele já aprendeu que tem que tomar. Eu já tratei também crianças. Eu estou me lembrando de um agora que já é até um adulto. A mãe fez a opção de não usar a alopatia. E ela se recusava e não usou, decisão dela. E ele sempre só tratou com homeopatia. E às vezes ele ficava um tempo sem tomar e quando ele ia agitando, aí ela voltava no consultório e ela, não, eu só dou conta se ele tomar homeopatia. E foi. E essa criança evoluiu muito bem, hoje já está entrando já na fase adulta e conseguiu trabalho e foi assim um desenvolvimento muito bom. Mas foi opção da mãe não dar alopáticos. Eita, gente, a gente vai ter que acabar o programa. Tá tão legal, né? Mas já estão ali, olha, tem que acabar, tem que acabar. Eu quero agradecer a quem está nos assistindo, a toda a nossa audiência, a gente do Brasil todo, fora do Brasil, tá? Continue seguindo o Inclusão Urgente, que a gente vai mandar as informações, continuar mandando os vídeos. A Gardênia, né, Gardênia? Vai assumir aí, a gente vai, né, tá pelos bastidores, mas agora a Gardênia vai assumir o programa até outubro. Até outubro, isso Hilda, mesmo. Dá um alôzinho aí. Eu quero agradecer a doutora por essas informações, que até a Kátia colocou aqui, nossa... boas informações, né? Aqui, ó, quantas informações boas, né? E também agradecer as pessoas que estão aí nos acompanhando e dizer que a gente vai se afastar, mas em outubro a gente depois de outubro, né? A gente está de volta, se Deus quiser. Segunda semana. E segunda semana. Segundo final de semana de outubro. A gente vai buscar trazer bastante informação nos bastidores aí, dando a força para nossa amiga Gardênia, que vai estar aí na frente do programa. A gente vai continuar trabalhando pela inclusão, hein, gente? Isso. Só que agora de uma forma diferente. A gente vai agregar um novo projeto, tá? Sim. Mas as meninas da inclusão urgente não vai parar, hein? Não. Eu quero agradecer, querida. Quer deixar um recadinho? Eu que agradeço o convite da Juliana, da Hilda, da Gardênia. Obrigada. Muito bom estar aqui. E agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, né? Porque assim é muito importante a gente divulgar tudo aquilo que é bom, né? E eu acredito muito nos resultados da homeopatia. É uma ciência que traz muita ajuda e é um bom trabalho esse a gente fazer aqui esse que a gente está fazendo, né? De divulgar e levar informação, porque muitas pessoas não conhecem. Exatamente. Muito obrigada a todos. Obrigada. Até outubro. Agora a Gardênia, ó, quem vai assumir? Bota a Gardênia aí, gente. Gente, sou eu que vou assumir, tá? Mas as meninas vão sempre estar por aqui. Não vão aparecer, mas vão estar por aqui. Agradeço a doutora Cecília. A Silvia teve que sair, mas a gente agradece ela também, a todos os telespectadores. Se tiver mais perguntas, gente, a gente vai mandar depois no privado da doutora Cecília para ela responder, porque o tempo aqui é muito curto, né? Mas é isso. Um ótimo final de semana a todos.
Digital.